E se os seus diagnósticos não servissem para nada? Se existisse uma terapia que desconsidera aquilo que falaram anteriormente sobre você, o diagnóstico que deram para você e etc. Uma terapia mais humana, inclusive ela recebe o nome de psicoterapia humanista, de humanismo. Uma terapia que olha para você como potencial capaz de melhorar, como tendo dentro de si tudo o que é necessário, os recursos necessários para o seu amadurecimento. Uma terapia diferente, que não vai colocar um rótulo em você, não vai ficar dizendo que você tem um transtorno tal, que você precisa só do tratamento tal e etc. Uma terapia que a pessoa sentará à sua frente, sentará próximo a você e também não verá como se sendo superior a você. Não se verá como sendo uma autoridade. Ah, porque eu estudei mais do que você, porque eu fiz uma faculdade, eu sou melhor do que você. Não. Nessa terapia, nessa forma de olhar para a pessoa, se você senta na frente de um terapeuta, você é uma outra pessoa, somos duas pessoas conversando. Assim como eu, dentro de mim, tive os recursos necessários, desenvolvi aquilo que foi necessário para que eu superasse minhas questões, dentro de você também existe este potencial. Eu não quero saber do seu diagnóstico, eu não quero saber do que falaram para você, do rótulo que colocaram na sua testa. Eu quero que você se sinta confortável, que você veja em mim uma pessoa que você pode confiar, que você se vulnerabilize, assim como eu farei com você, que você simplesmente fique perto de mim e perceba que eu sou alguém que você pode confiar. Que você, inclusive, quando estiver diante de mim, consiga enxergar mais de você. Porque, na verdade, esse seria o objetivo. Eu não quero te dar respostas, eu não quero te dar soluções que serviram para mim. Eu quero que você se coloque em uma situação, eu quero preparar o ambiente, eu quero criar um clima que você, neste clima, nesta situação, perceba que dentro de você, você muitas vezes tem a resposta, tem a solução. Talvez você apenas não tenha coragem de seguir aquilo, porque afinal de contas é natural que tenhamos dúvidas, medo de tomar a decisão errada e etc. Tá, eu falei muito aqui e a gente vai falar hoje de uma forma agora mais clara sobre a terapia, a psicoterapia baseada na pessoa, a abordagem baseada na pessoa, que foi uma abordagem criada por Carl Rogers. Imagina um tempo onde os diagnósticos são primordiais, onde todo mundo precisa de um diagnóstico, onde existe já uma teoria montada. Quando você fala para mim, por exemplo, tem um determinado problema, eu já entendo que isso vem de um inconsciente, que está reprimido tal coisa, que existe uma teoria por detrás que é capaz de explicar o seu problema. Nesse tempo, um homem ele causa uma revolução nessa forma de enxergar o ser humano. Ele não acredita que precisamos necessariamente olhar o ser humano através de uma ideia já formulada. Eu consigo olhar o ser humano como um ser humano. Eu não preciso olhar para ele como um doente. Eu não preciso olhar para ele como alguém que carrega um diagnóstico. E a gente sabe, né, que quando você diz eu tenho um determinado problema, isso significa que você carrega um conjunto de limitações, um conjunto de sintomas. Muitas vezes significa que você está condenado, talvez pelo resto da vida, a ter uma tendência negativa. Não é isso que é feito na abordagem centrada na pessoa. E aí, eu gostaria que você estivesse comigo hoje para você entender um pouquinho mais sobre essa abordagem, sobre essa forma de olhar o ser humano, e vamos conversar um pouco sobre isso, tá bom? Vou compartilhar uns slides aqui com você. Essa aqui é uma representação de Carl Rogers, a ACP, ou abordagem centrada na pessoa. Vamos lá.
O que é abordagem, né? Quem foi Carl Rogers, na verdade? Carl Rogers foi um psicólogo, psicoterapeuta que criou a abordagem centrada na pessoa. Ele propôs uma nova visão sobre o desenvolvimento humano e o processo terapêutico, bem diferente do que era naquela época. Defendeu a ideia de que as pessoas têm um impulso natural para o crescimento, para crescer e resolver os seus desafios. As pessoas já têm dentro de si mesmas um impulso, uma energia, uma força capaz de ajudar ela a resolver suas próprias questões, resolver seus próprios desafios. A pessoa já nasce com essa tendência ao crescimento. Aí, o que eu precisaria fazer? Eu preciso eliminar as barreiras que estão atrapalhando este impulso natural de crescer. Assim como, por exemplo, se eu plantar uma semente, a natureza vai fazer o papel dela, ok? Plantei uma semente numa terra boa, vai crescer ali uma planta. Só que, às vezes, alguma coisa no terreno está atrapalhando. A semente, pela própria natureza dela, vem cheia de potencial de crescimento. Mas se não tiver as circunstâncias, se ela não tiver com tudo favorecido, se tiver alguma coisa bloqueando a natureza dela, logicamente vai haver algum problema no crescimento dela. Então, a abordagem centrada na pessoa, ela admite. O ser humano possui essa tendência ao crescimento natural, essa tendência a resolver seus próprios desafios. Carl Rogers expandiu a abordagem para além da psicoterapia, influenciando a educação, empresas e projetos de paz. O impacto, da psicoterapia centrada na pessoa, Carl Rogers ele fez uma apresentação em uma universidade e ele teve uma reação mista, onde algumas pessoas vaiaram, outras pessoas aplaudiram. E nesse momento aí ele percebeu que aquilo que ele estava propondo era uma inovação. Era, de certa forma, um grande contraste com o que havia naquele momento, naquela época. O que tornava a abordagem tão, na verdade, uma pergunta, o que tornava essa abordagem tão revolucionária? Diferenciais da abordagem centrada na pessoa são esses aqui, tá bom? Crescimento natural. Deixa eu botar o lapisinho. Crescimento natural, ó. Para a abordagem centrada na pessoa, diferente de algumas outras terapias, o ser humano ele já possui dentro de si os recursos necessários para o amadurecimento, para o crescimento, para resolver seus problemas. O presente importa mais que o passado, bem diferente, bem contrastado aí, muitas vezes, com o que a gente entende da psicanálise, onde tudo é uma questão de inconsciente, de repressão, de recalque do passado, do que aconteceu na infância e etc. Então, diferente da psicanálise, Rogers valorizava o agora, explorando o passado apenas quando necessário. Então, se você trouxer numa terapia centrada na pessoa algo do passado, aquilo é presente e é relevante. Ah, você está sofrendo por conta de uma coisa que você não consegue esquecer e está no passado. Tá, você me trouxe isso no presente, vamos trabalhar isso. Agora, eu não preciso pressupor, trabalhar com uma condição que, já colocando, me prendendo a uma teoria que, mesmo o fulano tendo trazido um problema atual, a causa do problema dele com certeza está no passado. Então, na abordagem centrada na pessoa, não tem isso. Eu não preciso ir no passado, a não ser que o passado esteja surgindo no presente, o sofrimento da pessoa está ali no presente agora. Aí talvez eu vá trabalhar com o passado mais o passado no presente. Para esclarecer o que seria o passado no presente, anos atrás eu sofri um assalto. E eu procuro alguém que trabalha com ACP, com abordagem centrada na pessoa, e falo, eu estou sofrendo, eu estou mal, porque eu fico pensando naquele
naquele assalto de anos atrás. O meu sofrimento está presente. Eu vou trabalhar com isso. As questões que você está trazendo estão presentes. Por mais que sejam referenciadas, utilize o passado como referencial. Agora, você veio porque surgiu uma questão agora, presente. O meu trabalho está sendo conturbado, estou me estressando muito e etc. Eu não vou pressupor que isso tem a ver com a sua infância, isso tem a ver com o seu passado. Emoções antes da razão. A experiência emocional é mais transformadora do que a explicação racional. Olha que legal. A gente sabe que muitas pessoas falam racionalmente falando, elas falam que estão bem. Você pergunta, e aí, tá tudo bem? Ela fala, sim, tô bem. E aí, tô bem, você tá bem? A gente sabe que isso é formalidade. A gente vai perceber se a pessoa está bem mesmo em observar as emoções dela, a experiência emocional dela. Ela está feliz? Ela está triste? Ela está com raiva? E etc. Então, a ACP ela vai admitir, ela vai perceber que a experiência emocional é mais transformadora do que a explicação racional. A explicação racional é a nível racional. Muitas vezes é aquilo ali mesmo, não é porque eu te expliquei alguma coisa racionalmente que isso transformou o seu emocional. Aliás, eu não sei se você já ouviu falar, nós acabamos sendo muito mais emocionais do que racionais, por mais que o ser humano é um animal racional. Mas o ser humano faz muitas coisas, direciona a sua vida muito mais baseado naquilo que ele sente, nas emoções dele, do que na razão dele. O ser humano acaba com a sua vida porque é controlado por jogos, por pornografia, por não sei o quê, que são coisas que acabam dominando ele pela emoção, dominando ele pelos instintos. Não são coisas que acabam prejudicando ele por conta de apenas argumentos racionais. Tá? Então, aquilo que acaba ferrando o ser humano é muito mais o emocional. E também o indicador de felicidade acaba sendo também o emocional, não apenas o que você me diz racionalmente. Cadê? Vamos lá. Relação terapêutica horizontal. O terapeuta não é uma autoridade, mas um facilitador. Como que é uma relação terapêutica horizontal? Vertical, traço uma linha de cima para baixo. Vertical é eu sou mais do que você. Eu estudei, você está diante de mim, eu vou te ajudar porque eu sei e você não sabe. Horizontal é somos dois humanos. Você tem problemas? Eu também tenho problemas, mas eu estou aqui nesse momento para contribuir. Eu estou aqui nesse momento para te ouvir, eu estou aqui nesse momento para te acolher. Essa é meu papel nesse momento. Mas saiba que eu também sou ser humano como você. Eu também sofro, eu também preciso aprender, eu tenho a ensinar e você também tem a ensinar. Isso é muito legal. Isso acaba com uma coisa que eu não gosto, por exemplo, que é colocar pessoas como maiores, né, autoridades. A gente vê isso muito agora na modernidade, influenciadores, isso causa muito mal, né? Você olha para uma pessoa e acredita que ela é melhor do que você. Não é. Somos todos seres humanos, todo mundo sofre, todo mundo tem questões, todo mundo precisa de terapia em certo grau. Carl Rogers rompeu com o modelo tradicional. Antes de Rogers, psicoterapia era baseada em interpretações, diagnósticos e técnicas rígidas. Interpretações tem muito a ver com Freud. Tudo que Freud, as ideias e conceitos de Freud, psicanalíticos, que Freud baseou em relatos clínicos, né, em casos clínicos, em sua experiência com seus pacientes, tratando histéricas e etc. E aí Freud formulou toda a sua teoria baseada nessas experiências. Diagnósticos, né? E aí vem para os manuais. Nós temos manuais hoje em dia. Um é o DSM, o Manual Estatístico de Transtornos Mentais, e o CID, que é o Manual de Doenças.
e técnicas rígidas, que é, por exemplo, uma coisa muito interessante eu tenho, para pessoas que têm esse problema, por exemplo, para pessoas que têm depressão, utiliza-se essa técnica. Para pessoas que têm ansiedade, utiliza-se essa técnica. Para esquizofrênico, utiliza-se essa técnica. A abordagem centrada na pessoa não é assim. Ela não acha que para cada problema tem uma técnica. Por quê? Ponto importante do vídeo agora. Porque a abordagem centrada na pessoa não trata a doença, não olha para a doença, ela olha para a pessoa. Independente do diagnóstico, na minha frente tem uma pessoa. Independente do problema, na minha frente tem uma pessoa. E uma pessoa possui o quê? Possui dentro de si os recursos para o seu crescimento. O crescimento ele é natural do ser humano. E a abordagem centrada na pessoa olha para isso. Rogers publicou o seu livro consolidando sua abordagem inovadora em 1942 e ele trouxe uma visão mais humana e relacional, onde a pessoa era mais importante do que o problema. É mais importante o João do que o diagnóstico do João. Eu estou mais interessado no João do que na esquizofrenia. Eu estou mais interessado no Pedro do que no transtorno de ansiedade. Eu estou mais interessado na Maria do que o borderline. Eu estou mais interessado no Gabriel do que a depressão. Tá? Então, o interesse aqui, o foco é a pessoa, não a doença. 3 mudanças fundamentais, tá? Que no aconselhamento tradicional, ou na psicoterapia, ou naquilo que existia antes. O foco agora, a partir de Carl Rogers, na abordagem centrada na pessoa, é o foco na pessoa, não no problema. Não no problema. A relação terapêutica é a base do processo terapêutico. Então é muito importante, na abordagem centrada na pessoa, a relação entre terapeuta e paciente. É muito importante que você me veja como ser humano, é muito importante que você confie em mim, é muito importante que a gente tenha, que a gente chama de rapport, né? Empatia um pelo outro. É muito importante que você se sinta acolhido, que você se sinta ouvido por mim. A relação terapêutica, ela prepara, ela ajuda no ambiente propício para a natureza fluir. Lembra da plantinha? Plantei a semente. A natureza tem a sua própria capacidade de crescimento. Só que eu preciso ter as circunstâncias para que ela aflore a natureza dela, né? Eu preciso facilitar isso, eu preciso entender o que está bloqueando ali. E, nesse caso, a relação terapêutica é o que vai ajudar a pessoa a encontrar, a ativar, a utilizar esses recursos que ela tem dentro dela. A prioridade aqui é no crescimento contínuo e não na simples resolução de sintomas. Então, por que o diagnóstico não é tão importante? O diagnóstico não é tão importante porque também o mais importante, a prioridade aqui é o crescimento pessoal, é o crescimento contínuo, não simplesmente resolver um sintoma. O mais importante aqui é que, por exemplo, a Maria, ela continue melhorando na vida, ela continue crescendo, ela continue se desenvolvendo, ela continue buscando a felicidade dela, ela continue vivendo. Não é só resolver o resfriado da Maria, mas, consequentemente, é esperado que o resfriado dela vai embora, né? Então, por exemplo, isso é muito legal porque a gente pode entender que você vai trabalhar aí com os recursos da pessoa. Então, seria mais ou menos o seguinte: eu posso escolher, quando uma pessoa está doente, 2 coisas. Ou eu posso dar remédio para ela, ou eu posso
ajudar o sistema imunológico dela, fortalecer o sistema imunológico dela, e ela ficará mais forte e a doença irá embora, irá desaparecer. Então, remédio, sintoma, ajudar ela ao que ela já tem um sistema imunológico, ela já tem ali dentro dela, ela tem um corpo capaz de se autocurar. Se eu der as condições necessárias, o corpo dela se cura. Se eu entender ali talvez o que está atrapalhando ela e tirar aquilo, o corpo dela se cura. Eu não preciso ficar dando remédio. Vamos lá, prosseguindo. Da psicoterapia à transformação social, tá? A abordagem centrada na pessoa não ficou só restrita ao consultório. Ela influenciou na educação, na transformação do ambiente corporativo, foi aplicada em projetos de mediação de conflitos e promoção da paz. Rogers publicou um livro, One Become a Person, tornando-se pessoa, expandindo a abordagem para além da clínica. Rogers acreditava que a abordagem era mais do que uma terapia. A abordagem era uma filosofia de vida. E realmente é. Essa forma de ser, ela pode ajudar você nos seus relacionamentos, ela pode ajudar você na sua vida, pode ajudar você nos seus negócios, na sua empresa, etc. Olhar para as pessoas de uma forma horizontal, é mais um ser humano igual a mim, isso pode relaxar você também, né? Isso pode deixar você menos tenso, porque afinal de contas, se sentir superior, melhor do que os outros, a vaidade, o orgulho, também carrega tensão, também carrega estresse, né? Manter essa necessidade de ser o melhor o tempo todo não é uma coisa saudável, não é uma coisa legal. Diferenciação da psicoterapia centrada na pessoa. Enquanto as outras abordagens associam sintomas a técnicas específicas, diferenciam o tratamento de neuroses e psicoses, enfatizam diagnóstico e categorização. Então, as outras abordagens, não todas as outras, tá? Mas muitas outras, associam sintomas a técnicas específicas. Por exemplo, tem ansiedade, é essa técnica. Tem depressão, é essa técnica. Diferenciam neuróticos de psicóticos. Por exemplo, eu preciso tratar neurótico desse jeito, psicótico desse jeito. Que seria mais ou menos o seguinte, caso você não conheça os termos. Depressivo se trata desse jeito, ansioso se trata desse jeito. As outras técnicas também enfatizam diagnóstico e categorização. Rogers, criador da abordagem centrada na pessoa, ele propôs a seguinte coisa: aceitação incondicional, autenticidade e empatia como base para qualquer pessoa. Então, independente se é um deprimido, se é um psicótico, se é um ansioso, se é um depressivo, se é um neurótico, aceitação incondicional, autenticidade e empatia é base para qualquer pessoa. Um processo terapêutico único, independente do diagnóstico clínico, porque pessoa é pessoa. Eu sou eu, você é você. Quando você estiver diante de mim, você é um ser humano cheio de subjetividade, ou seja, sua história, as coisas que só você sabe da sua vida. Não é igual a mim, não é igual ao outro. Somos seres humanos? Somos. Mas cada ser humano acaba sendo único, porque cada um tem sua história. Foco no indivíduo e não no transtorno, tá? Então não vou focar na esquizofrenia, eu vou focar na pessoa que está diante de mim. Em 1951, Rogers fez uma publicação consolidando os princípios da sua abordagem. Então, Rogers, ele causou uma revolução, ele questionou a própria ideia de psicoterapia. Ele lançou uma das suas últimas obras aprofundando a ideia do crescimento contínuo do ser humano em 1980. Ele defendia que o processo terapêutico era uma facilitação do crescimento, não tratamento de doença.
Eu não consigo, através da minha força, fazer a semente abrir ali. Eu não posso forçar ela a abrir, alimentar e criar e gerar uma árvore. Não. Eu posso tornar isso um pouco mais fácil. Eu posso tornar isso um pouco menos difícil. Eu posso tornar isso um pouco mais leve. Mas ela possui os recursos dentro dela. E é dentro dela que ela vai encontrar a solução, não dentro de mim. Eu vou facilitar, eu não vou entregar para ela aquilo pronto. Sua abordagem continua sendo uma das mais influentes da psicologia até hoje. Então, eu espero que você tenha gostado disso. E vamos lá, onde que a gente chega com isso? Nós podemos aprender com Rogers e com a ACP, a abordagem centrada na pessoa, que é uma coisa que me chama muita atenção também, e que eu gosto muito, que é enxergar um ser humano como capaz, um ser humano como dotado de recursos, de possibilidade de crescimento. Entender que humano, sendo humano, tem dentro dele a capacidade de crescimento e de resolução dos seus conflitos. Assim como, por exemplo, dentro do ser humano, né, um ser humano nasce, dentro dele tem um monte de capacidades, de recursos. O seu corpo, quando você fica doente, eu preciso reconhecer que dentro do seu corpo existe um mecanismo de autocura, que muitas vezes, inclusive um tratamento de câncer, mesmo que você faça quimioterapia, a solução, a cura, depende do seu corpo, do seu sistema imunológico, do trabalho que o seu corpo faz. Assim também, na psicoterapia, o resultado depende do que você dentro de si consegue, de uma natureza de recursos que você tem de crescimento. Não tem como eu forçar o seu crescimento, mas tem como eu facilitar o seu crescimento. Que dentro de você encontre os recursos necessários. E isso é bom porque acabamos não ficando obcecados em mudar os outros, entender que cada um vai ter dentro de si a sua capacidade de mudar, não vai ser no meu tempo, não vai ser no seu, vai ser no tempo dele mesmo. Eu não posso forçar o outro a mudar, mas eu posso facilitar isso. E como é que eu facilito isso? Empatia, conexão, não olhando a outra pessoa como superior. Eu não sou melhor do que ela. Eu estou olhando ela como outro ser humano. Eu sou um ser humano, eu reconheço que dentro de mim existe potencial de crescimento. Ela é um ser humano, dentro dela tem potencial de crescimento. Ok? Isso nos torna mais humildes. Beleza? Eu espero ter te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, considere deixar um like, escrever aí, se inscrever no meu canal e deixar o seu comentário caso você queira sugerir alguma coisa ou agradecer. Se precisar de terapia, na descrição desse vídeo tem meu contato ou para terapia em grupo ou para terapia individual. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Até um próximo vídeo.